Na nossa última conversa, nós falamos um pouco sobre os sinais, o que eles significam, se a gente vai ficar vivendo com medo, ou se a gente vai viver com um desejo, uma expectativa pela volta de Jesus, independente de saber o dia, a hora em que isso vai acontecer, nos manter desejosos pela volta do Salvador, o desejo de sua vinda. Aí fica a questão: como é que nós vamos viver então até que esse dia chegue? Como é que os discípulos deveriam viver? Como é que nós hoje devemos viver? Em outro programa a gente até falou um pouco aqui sobre Tessalonicenses e eles tinham uma expectativa errada que precisou ser reformulada por Paulo, né? Eles, já que Jesus vai voltar, vamos ficar tranquilo, vamos fazer nada não, a gente vai parar até de trabalhar. E aí, quando Jesus, depois que ele fala em Marcos, né, que as palavras dele não vão passar, existe uma maneira pela qual os discípulos devem agir. E que tem uma relação muito interessante com o que vai acontecer depois. Porque Jesus, ele começa a repetir várias vezes no texto de Marcos 13: vigiem, fiquem atentos, vigiem, vigiem, porque vocês não sabem a hora. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. Isso vai ser muito significativo, porque no capítulo 14, os discípulos vão dormir. Enquanto Jesus está orando, ele volta 3 vezes, eles estão dormindo. Então, ele acaba de falar de seu retorno, com sinais, e vamos dizer assim, um capítulo depois, eles já estão fazendo o oposto do que Jesus disse para eles fazerem. E aí a gente tentar dar uma resposta para as pessoas. Como é que vocês vão viver até que esse dia chegue? Dormindo, acordados, e o que significa ficar acordado até que Jesus volte? Para que ele não nos encontre sonolentos, talvez acomodados, relaxados. Como é que funciona isso? Eu vou começar aqui. Me vem ao coração algumas coisas. Eu gosto de lembrar do apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, e ele, de alguma maneira, falando assim: eu deixo para trás as coisas que para trás ficam e avanço para as que diante de mim estão. E, e o que está no coração desse homem que avança? É um homem que está preso na sua primeira prisão em Roma, e ele vai falar bem assim: eu prefiro estar com Cristo. Olha que coisa poderosa é isso. Ele fala: por causa de vocês eu vou ficar, mas eu prefiro estar com Cristo. O que passou naquele coração? O que Paulo experimentou que às vezes nós não experimentamos? Eu fico pensando no apóstolo Paulo, que ele fala assim: existia uma glória, uma fama humana. Eu Eu sou fariseu, sou hebreu de hebreus, eu fui circuncidado ao 8º dia. Existia uma glória para o apóstolo Paulo. E ele fala assim: eu considerei tudo como nada por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Fico pensando assim: de alguma maneira o coração dele é tomado por algo maior do que a própria vida, maior do que os momentos que ele tinha para viver. Sabe, alguém que olha para a eternidade e tem expectativas na eternidade que são maiores do que as expectativas que ele tem no tempo presente. E a gente sempre, quando olha para o retorno de Cristo, às vezes a ideia é: eu vou deixar de fazer algumas coisas, eu vou deixar de viver algumas coisas. E pelo contrário, você olha para esse homem, ele fala assim: não, eu estou olhando para lá. E parece que lá a vida vai começar de uma maneira que aqui ainda eu não experimentei nessa potência, nessa força. Me parece muito com o que ele fala assim, é, que a glória que as dores do tempo presente não podem ser comparadas com a glória a ser revelada, sabe? Uma expectativa maior. Em algum momento, nos programas que nós gravamos, o Marquinho a hora falou sobre as ruas de ouro no céu. Você imagina assim, um lugar que você pisa no ouro, né? O ouro não é mais um negócio para você guardar no banco. O lugar é tão majestoso e glorioso que e a presença ali do Cristo é tão gloriosa que o que é glorioso aqui não tem mais o valor que tinha. Que lugar é esse? E que pessoa é essa que é Cristo?
E eu penso que a gente deveria olhar para os sinais dos tempos e olhar para os sinais dos fins e olhar para a contagem regressiva que iniciou para todos nós de alguma maneira e pensar bem assim, e fazer uma oração. Melhor do que pensar, me ajuda a descobrir o que eu não descobri, sabe? Que largura é essa desse amor? Que profundidade é esse desse amor? Que altura é essa desse amor? Como é que eu conheço esses negócios? Isso pode ser provado no tempo presente? Se pode, eu quero provar. Se pode, eu quero experimentar. Eu não quero ser alguém que tem só um conhecimento racional dessa verdade. Se dá para provar disso de alguma maneira no tempo presente, eu gostaria de experimentar mais de Cristo e desejar. E se a pequena porção que eu experimento aqui é uma pequena, se ainda há algo mais pleno, me deixa ser tocado por isso, de tal maneira que eu viva todos os dias, cada dia, até o último dia, assim, almejando isso de todo o meu coração. Que nada nessa vida me faça desejar aquilo mais do que eu desejo o retorno dele. Eu penso que é uma coisa boa para a gente pensar no dia de hoje. E você vê que Jesus, mais à frente, né, quando eles dormem, no capítulo 14 de Marcos, ele até chega a dizer, né, que a carne deles é fraca, eles não estão... precisam vigiar, né? Essa vigilância é constante. E eu acho interessante quando Jesus fala, os desafia, né? Dizendo que eles não conseguem vigiar nem por uma hora. E a gente vai ter que vigiar uma vida inteira, né? Numa vigilância constante. E aí quando ele diz assim, basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue, né? Enquanto vocês estão dormindo, a hora chegou. O que seria essa vigilância? O que um cristão ele deve fazer na prática para que ele, não só para que ele fique confortável, agora eu desejo a volta de Cristo, mas para que as pessoas ao seu redor digam, aquela pessoa espera por Jesus, ansiosamente. Que vigilância é essa? Nós voltamos às mesmas ferramentas de sempre ou nós temos uma outra ideia a respeito disso? No texto paralelo de Mateus 24 e Mateus 25, a gente chama esse sermão escatológico, né, onde Jesus fala dos sinais dos tempos, a esse sermão segue uma série de parábolas que falam sobre como o cristão se porta diante dessa iminência, né, do fim, diante desses sinais. E a palavra, como você observou, de fato, vigiar, ela é bastante presente. E parece que as parábolas que seguem falam um pouco sobre a maneira prática como nós vigiamos. Ele tem a parábola do bom servo e do mau, onde ele diz que o bom servo cuida do que o seu senhor lhe deu, mas o mau servo, ele pensa assim, meu senhor se ausentou, então eu vou aproveitar para viver de forma devassa, eu vou sentar com os cachaceiros, eu vou comer, eu vou beber, porque o meu senhor não está aqui. E eu vou me entregar à violência, eu vou bater nos meus companheiros. Então uma vida dissoluta, uma vida sem amor ao próximo, de violência, é uma vida sem amor a si mesmo, uma vida de devassidão, de exageros. É o contrário do que é vigiar, né? Aquele que vigia sabe que embora o seu senhor esteja ausente, ele vai voltar. E porque eu não sei a hora, eu não posso me entregar à violência ou à devassidão. Aí tem a parábola dos talentos, da parábola das virgens, né? Onde é necessário se manter ali com azeite extra, porque eu não sei a hora. É uma vida de perseverança e não de desânimo. Eu não sei que hora chega, talvez demore, e eu preciso perseverar, eu preciso me manter firme. A parábola dos talentos, eu preciso ser um bom mordomo do que Deus me confiou. E talentos aqui, é claro, né? Não é sinônimo de dom, de habilidade especial, né? Talento era o nome de uma moeda da época. Então o sujeito, e a linguagem que é muito de banco de investimento, né? Porque, tanto para ficar evidente que se trata de dinheiro aqui, quando o dono do dinheiro volta, e aquele que tinha ganhado um talento, ele diz assim, mas eu sei que o senhor é rigoroso, eu preferi enterrar para não correr o risco de te desagradar. E ele diz assim, tolo, era melhor você ter colocado esse dinheiro no banco e ele renderia juros. Então se trata de dinheiro o texto aqui, mas é uma parábola, uma figura, né, para tudo que Deus nos confia. É claro, isso inclui bens materiais, né, dinheiro, mas acredito que seja muito mais amplo do que isso, se tratando das pessoas que estão debaixo dos nossos cuidados, sejam
esposa, família, filhos, sejam, se você é um empregador, os seus subordinados, enfim, alguém está subordinado, alguém está abaixo de você no seu meio social. Todas as pessoas foram confiadas a você por Deus. Então, eu tenho que ser um bom mordomo de tudo que Deus me deu. Eu tenho que administrar bem para a glória desse Senhor, para que renda a Ele e que o dia que Ele voltar, que eu não sei quando, eu seja achado por Ele fiel, tendo não vivido em devassidão e violência, mas gerindo bem o que Ele me deu, estando perseverando até o fim, eu tendo feito um bom investimento de tudo que Ele colocou debaixo do meu controle, debaixo da minha autoridade. E me lembro também de Pedro, na sua primeira carta, dizendo assim, vivam como aqueles que esperam em santo procedimento, né? Viver em santidade, porque eu não sei o dia que vem, e quando ele chegar eu preciso ser achado por ele em paz, com uma vida de santidade, com uma vida de piedade e de devoção. É assim que vivem aqueles que aguardam o retorno do Senhor Jesus Cristo. E isso não é assim, eu vou viver assim para ganhar. Eu vou viver dessa forma porque já recebi, né? Não é uma troca, né? Aquela coisa assim, eu vou viver desse jeito para no final eu ser aceito no céu. Não é assim, eu vou viver dessa forma porque é a forma grata, né, de adoração pela qual eu vou viver para Jesus, né? Muito interessante. Eu acho que quem vive assim já seriam aqueles de que Jesus diz assim, em Mateus 25 ainda, que chegaram alguns para ele dizendo, mas mestre, em teu nome nós fizemos isso, aquilo, né? Ele diz, nunca vos conheci, né? Então uma pessoa que faz com a expectativa de ser retribuída, recompensada, e faz puramente pelo resultado, não receberá. Por outro lado, também é verdade aquilo que a Bíblia chama de galardão, né? De uma recompensa graciosa. E é claro, tudo que a gente faz que será recompensado na nova terra é um ato também da graça de Deus, né? Não pela nossa força, até porque Ele opera em nós o querer e o realizar. Mas toda boa obra será recompensada, se feita, não de forma interesseira, né? Mas como de fato uma demonstração de gratidão pelo que já recebemos e de amor. Pois Jesus disse, aquele que me ama, guarde os meus mandamentos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu acho que todo mundo tem vontade de perguntar isso para um pastor. Se você soubesse que Jesus volta daqui 1 hora, ou volta amanhã, o que você faria? Hoje. O que você faria dentro da próxima hora? Mas eu acho que eu ia só ficar esperando. 1 hora é pouco tempo, né? 1 hora é pouco tempo, né? Eu não sei se ficaria tem. sentado assim. Não sei se tem uma resposta Deixa pra eu essa admirar pergunta. como é que vai. Deixa eu admirar esse momento. Me deleitar nesse momento, né? Eu acho que é isso. Não sei se tem uma resposta. E eu acho que é igual aquela questão do soneca do celular, né? Que às vezes você vai colocar ali 10 minutos a mais porque você dormiu mal. Só que 10 minutos não vai resolver a sua noite inteira mal dormida. Em 1 hora, assim, se eu vivi na expectativa do retorno dele, aí eu vou estar ansioso, querendo parar e admirar. Se não, aí é desesperador. Aí é desespero, né? Porque e aí, deixa eu tentar consertar minha vida agora, mas aí eu tô tentando consertar minha vida para eu ganhar alguma coisa. Em teu nome fizemos muita coisa. Deixa eu, então, nessa linha aí, que eu acho que é uma boa para quem escuta a gente. O que você mudaria? Vocês mudariam alguma coisa de hoje para amanhã? Falar amanhã, acabou. Esse é o ponto, né? Eu acho que uma ilustração interessante já aconteceu comigo várias vezes de eu ir para São Paulo, para casa de amigos, e quando eu chego lá, aí tem aquela mesa de café preparada, aquele banquete, o pessoal assim, ainda bem que vocês chegaram, a gente estava esperando vocês. É diferente de você chegar numa casa que tá toda bagunçada e ninguém tá esperando e você vê aquela bagunça e no momento que você toca o interfone, não adianta a pessoa querer correr pra organizar a casa, né? Não vai dar tempo de... Não repara a de fazer- sujeira. Embora eu já tenha tentado, mas não era Exato, não. não dá tempo não. Aconteceu várias vezes. Mas então assim, a grande verdade é que essa expectativa, ela não tem que ser regida pelo quanto tempo eu ainda tenho, mas porque eu creio em Cristo, eu sei que ele vai vir. Porque pode ser que ele não venha ao meu encontro primeiro, mas que ele me leve antes disso. E pode ser que ele não volte daqui 1 hora, mas pode ser que ele me leve daqui 1 hora. Pode ser que eu morra daqui 1 hora. E aí? E talvez eu não saiba, ou
Às vezes pode ser que alguém no leito de morte pense assim, agora eu tô arrependido, se eu pudesse eu faria tudo diferente. E eu já vi casos assim que a pessoa passou ali na beira da morte e falou assim, não, agora eu tô mudado, e depois voltou às mesmas práticas. Então, assim, eu acho que a gente deveria se portar como esse anfitrião que espera o visitante e tá tudo preparado. Eu não sei que hora que ele vai chegar, mas na hora que o meu visitante chegar, minha visita chegar, o café tá aqui, e aí eu vou me assentar, tá tudo preparado para que ele venha. Então, assim, a minha vida tem que estar preparada nesse sentido, sabe? Para que se Cristo voltar hoje, eu fale assim, que bom que o Senhor chegou. Eu estava ansioso, eu estava esperando por esse encontro. É claro que isso não tem a ver com a questão de haver algum mérito em mim, mas porque eu confio na graça dele, eu sei quem ele é, eu confio na justiça dele, eu sei da minha realidade de pecador. Eu sei que por mim mesmo eu mereço o inferno, mas eu sei que eu ganhei o céu por causa da graça dele, da misericórdia dele. Então eu posso ansiar por esse encontro, porque a minha vida, ela é intimamente ligada ao meu relacionamento com ele, a essa expectativa, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Você confia na limpeza de Cristo, né? Exato. Na verdade, ele organizou a minha casa para eu esperar ele chegar. O coração humano, pecador, fica aqui inseguro. E você pensa, será que é suficiente? E aí a gente tem que lembrar que Cristo é maior do que o nosso coração, né? Que a verdade do evangelho é maior do que o nosso coração. E se ele vier, e se ele voltar, o que você vai mudar? A princípio nada, né? A princípio eu volto para casa, se der tempo de eu voltar para casa, eu volto para casa e vou fazer as mesmas coisas que eu faria hoje, esperando de coração o retorno dele. Eu penso que é isso, é alguém que não vai confiar amanhã, que confiou todos os dias e sabe que não vai chegar em lugar nenhum pelos méritos próprios, mas por causa de Cristo, né, do que Cristo fez. E se eu entendo que eu tenho que chegar em casa e mudar alguma coisa por causa da iminência dele voltar em 1 hora, então eu tenho que mudar alguma coisa mesmo. Porque tem uma coisa errada. Tem alguma coisa que está fora do lugar e eu preciso chegar em casa e pedir a Deus graça para isso. Porque quando você para pensar, você fala assim, não, isso aqui na minha vida tá errado, eu tinha que mudar isso aqui ou aquilo ali. Cara, então muda. Você precisa mudar, mas não porque Cristo pode voltar daqui 1 hora, mas porque volte ele ou você morra. Rapaz, se tem alguma coisa que Deus não se agrada, então ele quer que você mude isso. É o que a gente falou em outro programa acerca da santidade. E essa perspectiva do, não, eu só mudaria se eu soubesse que ele está voltando em algum momento, ou aqui ou daqui a pouco, em teu nome fizemos muitas coisas. Mas é curioso que quando Jesus fala, eu nunca vos conheci, esse verbo conhecer do grego, ele é de um relacionamento íntimo. Tanto que em alguns lugares das escrituras ele é usado para um relacionamento entre marido e mulher. Fulano conheceu Beltrano e nasceu Ciclano. É o conhecimento mais íntimo e profundo que 2 pessoas podem ter, que é esse conhecimento dentro do casamento. Então o que Jesus quer dizer quando ele fala, nunca vos conheci? Eu nunca me relacionei com vocês. Nunca houve um relacionamento íntimo, profundo. Foi sempre algo superficial, uma religiosidade vazia. Nunca houve um relacionamento de fato. Eu nunca fiz parte da vida de vocês de fato. E essa é a questão. Se ele faz parte da minha vida relacional, se eu me relaciono com ele, eu não tenho por que temer, eu não tenho por que ter medo dele. Eu não tenho medo quando meu pai chega em casa, ainda que eu não saiba a hora, porque eu tenho um relacionamento bom com meu pai. Eu só vou ter medo dele chegar. Eu tinha medo dele chegar quando a minha mãe falava, né? Quando a minha mãe falava, quando seu pai chegar, a gente conversa. Aí eu tinha medo, mas porque eu tinha feito algo errado, né? E os sinais dos tempos são exatamente para que todos se corrijam, né? E se mantenham dessa forma. E é interessante que cada geração presencia esses sinais, né? Acho que a melhor leitura de Mateus 24, Marcos 13 é entender que esses sinais eles estão presentes em todo esse período entre a primeira vinda de Cristo e a próxima, né? E a segunda vinda. Então, nestes últimos dias que nós estamos vivendo, toda geração presencia esses sinais e toda geração é chamada a se converter, a acertar as contas com Deus, a se reconciliar com ele por meio de Cristo, porque na nossa geração ele pode vir. A gente às vezes entende mal essa ideia da iminência da volta, achando que ele pode voltar agora, amanhã, pode voltar daqui a 2 minutos, mas a ideia é que cada geração, a nossa geração pode ser a última. Então a minha geração, eu preciso estar em dia, eu preciso estar reconciliado com Deus. Deixa eu pegar uma carona
na sua explicação aí e aumentar a pergunta. Eu acho que seria bom explicar aqui, você podia caminhar aqui e auxiliar a gente nisso, na ideia de últimos dias, sabe? Que as pessoas, elas acreditam nos últimos dias que virão. E não é isso que a gente acredita. Dá uma aula para nós aí. Tá. É que normalmente quando se fala últimos dias, né, as pessoas pensam assim nas últimas 48 horas, nas últimas 72 horas antes da vinda de Cristo. Ou no máximo ali na última semana, né, os últimos 7 dias, achando que esses são os últimos dias. Mas na Bíblia, últimos dias tem que ver com todo esse período que foi inaugurado por Jesus Cristo. Ele veio uma primeira vez, se encarnou, morreu, ressuscitou, enviou o seu Espírito, ele inaugurou, assim, os últimos dias, porque já não há mais etapas no plano de Deus. Jesus veio e fez o que devia ser feito. Agora não falta mais nada, falta só ele vir. Então a gente já está nos últimos dias. Quando a gente olha para as profecias do Antigo Testamento, pensa em Joel, por exemplo, ele diz assim: eis que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. De quando é que essa profecia se cumpriu? No Pentecostes. Então, quando é que os últimos dias começaram? Lá no Pentecostes, né? Então, ali já estavam presentes os últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias hoje agora. Os últimos dias em 2 Timóteo, né? Os últimos dias os homens serão assim, né? Não, e tem uma coisa, então, assim, muito boa da gente deixar claro aqui com relação à nossa compreensão das Escrituras. Inclusive, que o período de tribulação já está acontecendo. Né, que isso é inaugurado, depois das promessas se cumprirem, nós não vamos entrar aí num período de tribulação futura. A gente já vive cada dia da nossa vida, desde que essas promessas se cumpriram, esse período de tribulação. A igreja, ela espera o retorno de Cristo. E ainda que essa perseguição venha a se intensificar, literalmente aí sim, ali nas vésperas, mas nós já estamos vivendo aqui agora, né? Então nós já vemos nos noticiários irmãos nossos sendo duramente perseguidos em os países. Então já é real, nós já estamos nesses últimos dias. E todos esses sinais que Jesus cita aqui, todos eles já se cumpriram em alguma medida ali na primeira geração, até porque Jesus diz assim: esta geração não passará sem ver estas coisas, porque aquela geração de judeus rejeitou o Senhor Jesus e recebeu ali a punição de Deus. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída. E antes da destruição do templo, que era a pergunta inicial dos discípulos, inclusive, quando estas coisas acontecerão? Quando é que o templo vai ser destruído de forma que não fique pedra sobre pedra? Jesus diz que aquela geração que o rejeitou veria o cumprimento dessas coisas. Então há registros históricos de que aquela geração ali na década de 60, então pouco tempo, 10 anos antes do ano 70, aquela geração já passou por período de seca, de fome, já passou por terremoto, já passou por guerras e rumores de guerras. Então aquela geração já presenciou esses sinais. E todas as gerações presenciam, a nossa está presenciando. Então, desde o primeiro século até hoje, até o dia que Cristo voltar, toda geração presenciará esses mesmos sinais, de forma que todos serão chamados: arrependam-se, creiam no Evangelho, porque o fim está próximo. E a gente encerra com as palavras de Paulo, né, aos Filipenses, quando ele vai repetir várias vezes: perto está o Senhor. Vivam de modo digno do Evangelho, né? Então, até o dia que Cristo volte, vivam assim, de modo digno do Evangelho, né, para a gente não ter do que se envergonhar. Eu gosto de uma coisa também, de lembrar para nós, o livro de Apocalipse, que aparentemente é muito assustador, né? Você olha, as figuras são assustadoras. Você tem dragão, serpente, que é uma serpente antiga. Você tem 2 bestas. Você tem um anticristo, um falso profeta, uma prostituta que bebe o sangue dos santos, mas são todos derrotados por um cordeiro. Né? E por mais que eles tenham aparência de poder, eles não estão governando nada. Quem está governando o universo é o Cordeiro que está sentado no trono. Então, uma coisa importante da gente entender, diante dos sinais dos tempos, também Cristo governa sobre todas as coisas. E a história, ela caminha para o fim que ele determinou. E Cristo é vencedor sobre todos os seus inimigos. E aí nós, na nossa próxima conversa, a gente fala um pouco sobre a primeira vinda, né?
E como que Deus controlou tudo e controla tudo ainda para que os seus propósitos sejam satisfeitos, né? É isso aí. Que Deus abençoe a vida de quem nos ouve.